Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Comarca do Oeste realiza primeiro depoimento especial de vítima de violência sexual. A Vara Criminal da Comarca de Concórdia realizou a primeira audiência para a tomada de depoimento especial. Na ocasião, a Justiça Local ouviu uma adolescente de 12 anos vítima de estupro de vulnerável. O ato foi viabilizado a partir da assinatura conjunta do protocolo de atendimento com instituições que atuam em tais demandas, entre elas o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB e a Polícia Civil. A tomada de depoimento especial está prevista na Lei 13.431 de 2017, que criou o novo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunho de violência. Dia do Psicólogo, 27 de agosto, é comemorado por profissionais em ação no Judiciário. Os psicólogos em atuação no Poder Judiciário de Santa Catarina comemoraram o seu dia, aos 56 anos de regulamentação da profissão, a partir da Lei 4.119 de 1962. Profissional envolvido diretamente com questões humanas relevantes e que tem como marca o compromisso com a transformação da realidade social, ele tem atuação no Judiciário Catarinense, tanto em primeiro grau, junto às varas da família, infância e juventude, criminais e juizados de violência doméstica, quanto no segundo grau, secretarias do Tribunal de Justiça, junto às diretorias de saúde e gestão de pessoas. A atuação desses competentes psicólogos dentro do Judiciário Catarinense vem colaborando para demonstrar a importância da ciência psicológica na interface com a esfera jurídica, registra o psicólogo forense Ricardo Luiz de Bom Maria, presidente da Associação dos Psicólogos do Poder Judiciário de Santa Catarina. No Judiciário Catarinense, a psicologia está presente desde longa data, mas oficialmente há quase 10 anos, quando ocorreu a entrada da primeira turma de profissionais concursados no TJ. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. O Tribunal de Justiça manda prosseguir ação contra motorista acusado de intermediar entrega de propina. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal Catarinense negou o recurso interposto por motorista de uma prefeitura da região serrana do estado acusado de intermediar a entrega de propina para superior. Através de agravo de instrumento, o réu pretendia tornar nula a decisão de primeiro grau que aceitou denúncia contra ela formulada em ação civil pública promovida pelo Ministério Público e que incluiu sua participação no esquema em fraude em processo licitatório realizado naquele município. De acordo com a acusação, ele atuava como elo entre empresa prestadora do serviço e o ex-prefeito da cidade. Os argumentos do motorista não foram acolhidos pelos membros da primeira Câmara de Direito Público. Em seu voto, o relator desembargador Luiz Fernando Boller destacou que na primeira instância houve a devida separação das ações que sabidamente não seriam exitosas naquelas carregadas de indícios de improbidade. A ação seguirá seu trâmite regular na comarca de origem até julgamento de mérito. Você está acompanhando a resenha semanal com as principais notícias desta semana. Nós vamos para o intervalo e já na volta a entrevista da semana. Hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Nicole Feller. Ela é juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e nós vamos conversar especialmente sobre as diretivas antecipadas de vontade. O assunto é instigante, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Instante só, depois do intervalo. Você já ouviu falar em jurado voluntário?
Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Entrevista da semana. Ok, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal que você está acostumado a acompanhar por aqui no TJSC Rádio. Hoje, a nossa entrevista da semana, espaço sempre reservado às boas conversas. Hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Nicole Feller. Ela é juíza substituta, juíza de direito aqui do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e vamos conversar sobre um assunto instigante, hein? São as diretivas antecipadas de vontade. Vamos então aos conceitos. São instrumentos pouco populares no Brasil. O que são exatamente essas ferramentas? As diretivas antecipadas de vontade, e entre elas está o testamento vital. É um tema, de fato, de pouco conhecimento, né? Que vem sendo estudado agora pela doutrina brasileira e pelos profissionais aqui no Brasil. As diretivas antecipadas de vontade constituem um gênero da qual são espécies o testamento vital e o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde. Essas duas espécies, se colocadas num documento, formam então as diretivas de vontade. O testamento vital seria a opção de uma pessoa, quando ainda nas suas faculdades mentais plenas, com capacidade, de estabelecer e colocar os seus desejos de, num futuro, ao enfrentar uma doença terminal ou um estado vegetativo persistente, se submeter ou não a certos cuidados e a determinados tratamentos médicos. Então, ela colocaria seus desejos neste documento e ele deveria ser, então, deve ser observado pelo profissional médico que lhe for atender. Já o estabelecimento de procuradores para cuidados da saúde seria a designação de uma pessoa, de um procurador, que a represente, tanto na interpretação dessas diretivas, se surgir alguma questão dúbia, ou mesmo na tomada de alguma decisão, quando essa pessoa já não puder externar a sua vontade e a sua autonomia plena. Seria uma ajuda, uma pessoa de confiança que fará esse trabalho nesse estágio da vida. Nós estamos falando então de um paciente, de uma pessoa que está convalescendo, e ela então antecipa aquilo que de pior pode acontecer a ela, o que ela teria de vontade de fazer, né? Exato. Há um certo consenso nos autores que trabalham esse tema que as diretivas antecipadas são aplicadas aos casos de doença incurável, em que o tratamento não irá recuperar a saúde daquela pessoa. Então, são casos graves, né, de doenças graves e incuráveis. Nesse sentido, a pessoa, à luz da sua autonomia, teria condições de dizer de forma esclarecida, prévia e consensual anteriormente, se gostaria ou não de se submeter a determinados procedimentos ou tratamentos, como, por exemplo, uma oferta de um suporte vital, como uma ventilação mecânica, realizar ou não um procedimento de quimioterapia, entre outros, uma própria reanimação, num caso crítico, né? Todas essas ideias, se ela gostaria ou não, então, de passar por isso, ou deixar que a vida se encarregasse de ter o seu curso normal. Por isso chama-se antecipada, né? Porque a pessoa antecipa-se ao que vai acontecer com ela, né? Sim, essa é uma questão. Embora tenha o nome de testamento, ela difere do campo sucessório nesse aspecto, porque produz efeitos antes do falecimento, antes da morte. E o testamento clássico que a gente estuda em direito civil, ele tem eficácia pós-mortem, né? Após a morte da pessoa. Quer dizer, nós não estamos tratando, então, de bens, né? Estamos tratando da vida daquela pessoa, né?
Exato. As diretivas antecipadas, elas cuidam do fator da própria vida ou da morte, né, como uma opção a ser escolhida por cada indivíduo. Nessa fase, a pessoa pode fazer disposições testamentárias de ordem patrimonial, que já são regidas de forma bastante satisfatória pelo direito civil brasileiro. Mas esse aspecto das diretivas antecipadas é uma questão de saúde e de vida humana enquanto indivíduo mesmo. E sobre este aspecto, não há legislação brasileira para isso, né? Não. A primeira regulamentação no Brasil foi uma resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina em 2012, que define as diretivas antecipadas e diz que um médico deve anotar e fazer constar do prontuário quando lhe forem repassadas essas diretivas pelo paciente. É uma regulamentação muito singela e não tem força legal específica porque não foi emanada do órgão competente, que é o Congresso Nacional. Há, no entanto, 2 projetos de lei datados de 2018 que tramitam no Senado Federal e tratam sobre essa temática, inclusive dando conceitos bastante precisos e indicando os casos em que seria possível a aplicação das diretivas: doenças terminais, estados vegetativos persistentes e outras doenças crônicas. Há ainda divergência, inclusive nesses projetos de lei, quanto à forma de explicitação dessas diretivas, se poderia ser feita mediante instrumento particular ou se necessitaria de um registro público, a lavratura de uma escritura pública, e há quem sugira, inclusive, a formação de um cadastro nacional a ser preenchido e alimentado pelos cartórios de todo o Brasil, a fim de dar uma uniformidade de tratamento e possibilitar que os médicos e que os hospitais tenham acesso a esses desejos de cada pessoa. Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você está acompanhando aqui a resenha da semana e dentro da resenha da semana sempre a entrevista da semana que a gente destaca por aqui. Nós estamos conversando com a doutora Nicole Feller, ela é juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e nós estamos tratando aqui sobre um assunto interessante, diretivas antecipadas de vontade. É um instante só, a gente já volta com a resenha da semana. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Ok, estamos de volta com a resenha da semana, com a entrevista semanal. O destaque de hoje é com a doutora Nicole Feller. Ela é juíza de direito substituta do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estamos falando sobre um assunto bem interessante, as diretivas antecipadas de vontade. Nós estamos falando de um assunto elitista, doutora, ainda longe do nosso mundo jurídico aqui? No Brasil, o debate vem sendo enfrentado e iniciado, seja por autores da medicina, em livros médicos específicos, mas também na doutrina do direito brasileiro. Mas se for pensar que é um assunto que envolve tanto a área médica quanto a área jurídica e também outros aspectos ligados à vida humana de forma geral, e se for pensar que o atendimento da população, em sua maioria, se dá pelo Sistema Único de Saúde, que é ainda tão deficitário, né, no Brasil, embora a sua origem constitucional seja dotada de relevância e força, pode-se dizer sim que é um instrumento ainda de não amplo acesso à população, seria uma prática ainda restrita a alguns segmentos da sociedade.
mas é importante que se avance nisso e que se discuta, né, os seus limites, a sua formalização, a sua regular formalização e se amplie também a utilização. É uma temática que envolve ainda responsabilização profissional, eventual responsabilização médica por um acatamento, né, e pela não oferta do tratamento médico. Então, é uma gama de questões que são debatidas. Doutora, o nosso Congresso tem deputados, parlamentares que estão atentos a esta matéria, suficientes, junto com o Conselho de Medicina, para se criar esse arcabouço jurídico para esta matéria que ainda inexiste no país? Sim, como mencionei, há 2 projetos de lei já deste ano que estão em tramitação no Senado Federal, mas a tramitação envolve os procedimentos legais, né, e constitucionais do processo legislativo e demanda até uma discussão com a própria sociedade e com os profissionais específicos da área médica e do direito para uma melhor formalização e regulação legal deste instituto. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Muito bem, foi a nossa entrevista da semana que nós sempre trazemos para cá, para dentro da resenha semanal. Conversamos com a doutora Nicole Feller, ela é juíza de direito substituta do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina e conhecemos um pouco mais sobre este assunto instigante que são as diretivas antecipadas de vontade. Foi o destaque da nossa entrevista da semana. Mas estão chegando aí outras notícias desta resenha semanal. Tribunal amplia a indenização a cliente que teve nome inscrito indevidamente no Serasa. A 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça negou o provimento e recurso interposto por uma instituição bancária que, em primeiro grau, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais a um cliente que teve o seu nome inscrito indevidamente em serviço de proteção ao crédito, o Serasa. Além de manter a condenação, os desembargadores, por unanimidade, decidiram ampliar de R$10 mil para R$15 mil o valor da indenização. Em seu voto, o desembargador relator Stanley da Silva Braga ressaltou que a inscrição do nome do cliente no serviço de proteção ao crédito foi totalmente indevida. Adolescentes do programa Novos Caminhos participam de oficina de moda em São José. 15 adolescentes que integram o programa Novos Caminhos participaram recentemente de uma oficina de moda realizada pelo Senai em São José. A professora Fabiana Dalman ensinou os jovens a confeccionar o próprio moletom. As oficinas do Senai oferecem experimentação em diversas áreas profissionais e industriais para auxiliar os adolescentes no desenvolvimento de suas carreiras profissionais. A principal finalidade no programa é qualificar e profissionalizar os adolescentes inseridos em serviços de acolhimento com idade a partir de 14 anos para prepará-los para uma vida autônoma e encaminhá-los para o mundo do trabalho. A iniciativa é resultado da parceria entre o Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Associação dos Magistrados Catarinenses, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público Catarinense, a Fé Comércio, a Associação Catarinense de Medicina e a Fundação ESAG. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Tribunal Catarinense discute criação de Núcleo Estadual de Justiça Restaurativa com Executivo. A desembargadora Rosane Portela Wolff, coordenadora estadual da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, reuniu-se com o secretário estadual de Justiça e Cidadania, Leandro Lima, e com o diretor do Departamento de Administração Socioeducativa, Zeno Tresald, para discutir a criação do Núcleo de Justiça Restaurativa do Sistema Socioeducativo Catarinense. A ideia é ampliar esta conversa inicial para avançar em um trabalho conjunto com o objetivo de transformar e humanizar cada vez mais o atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa.
Ok, terminamos aqui mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.